vieram buscar. Termina então essa história, não é? Ela não é canônica, não é bíblica, não é? Se alguém aí fora até pensar, só por mencionar a palavra paraíso, céu ou anjos, pode até criar uma teologia louca por aí, não é? Mas essa história, essa ilustração, ela nos ajuda e nos coloca num pano de fundo semelhante, que nós encontramos no nosso texto aqui, no Evangelho. E qual é? Que nós temos bênçãos para desfrutar, mas muitas vezes nós não o fazemos. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Bom, meus irmãos, infelizmente no mundo hoje é comum, para não dizer normal, porque aí já seria excesso, mas para muitos isso de fato é uma norma, é uma lei, não é? As pessoas confundem Deus com o Pai, como se fosse o papai da Peppa Pig, não é? Que convenhamos, não é um desenho saudável, nem do ponto de vista humanista, para uma criança consumir. Porque para Peppa Pig, né, quem não conhece essa personagem, é Pig porque ela é uma leitoazinha, não é? Ela trata o pai dela como se fosse um bobinho, e ela fala, papai bobinho, papai bobinho. Lindo isso, né? Para algumas pessoas no mundo, e às vezes até para alguns crentes, infelizmente nós vemos esse testemunho, Deus é como se fosse esse papai bobinho. Ele tem que responder uma batida de pé forte do filho. Papai, eu quero isso. E não dê não, para você ver a birra que faz. Se joga no chão, fica se batendo. Eu quero, eu quero, eu quero. Bom, às vezes os filhos eles têm queixas justas, não é? Um sofrimento, a dor, um luto, uma cicatriz, uma ferida que ainda está na realidade cicatrizando. Mas meus irmãos, o nosso Pai, o Pai Celeste, Ele não está à disposição para resolver tolices dos filhos. E claro, daqueles que de fato são filhos. Porque nós sabemos muito bem que nem todos são filhos. Meus queridos, algumas pessoas, agora eu falo especificamente dos crentes, eu falo do nosso meio, meus irmãos. Alguns evangélicos, vamos usar essa expressão, eles tomam textos bíblicos e, por uma má interpretação, eu não falo nem do contexto, mas por uma má interpretação, a pessoa cria uma teologia absurda. E o texto aqui, o nosso texto dessa manhã, é um destes. Porque se alguém ler livremente, agora sim, fora do contexto do grande sermão que Jesus está ministrando aqui, porque nós lemos apenas um recorte aqui, de um longo sermão de Jesus, onde no mesmo sermão, ele já fala sobre oração, só que antecede esse discurso aqui. Aqui ele reforça o motivo pelo qual orar. Se alguém pega fora do contexto, olha, Jesus está dizendo que eu posso só bater e pedir, Ele vai me dar. É um drive-thru, é um fast food, é fácil assim, né? É simples. Pois é, mas é uma interpretação errada. E totalmente errada. Muitos fazem essa má interpretação. Mas o nosso texto agora, sem olhar para o erro dos outros, vamos olhar e nos avaliar. O nosso texto aqui, ele fala sobre pedir e receber. Existe alguma coisa melhor do que você precisar de algo e até com urgência, e você bater na porta e pedir socorro, e você receber de imediato socorro? Você deseja alguma coisa e nessa dinâmica rápida você recebe por simplesmente pedir? Existe alguma coisa melhor do que isso? Quando você precisa de um socorro urgente? Não, meus irmãos.
Agora, o nosso texto nos expõe um problema atual. Qual é esse problema? E eu peço a atenção dos irmãos, que eu vou apresentar aqui, através da ótica do nosso texto, que o próprio Cristo, não é? Já citado aqui na liturgia, o Messias, o nosso Salvador, ele expõe para a gente. Através da ótica do texto, eu vou colocar para a gente aqui, para nós, um problema. Nós vamos ver Deus resolvendo este problema, e com certeza, essa resolução aponta para Jesus, e nós vamos ver isso no texto. E qual é o grande problema? Dentre tantos que nós podemos encontrar, que se chocam com o texto bíblico hoje, é o problema daqueles que são utilitaristas, e são imediatistas. Eles são utilitaristas por quê, meu irmão? Você me pergunta. Porque eles só querem usar os outros para alcançar algo. Você conhece alguém, ou você já viveu ou vive assim? Você confunde as suas emoções e os seus propósitos de servir ao Senhor, e no fim das contas, quando você passa certo momento, você percebe: eu só estava fazendo isso para o Senhor me responder tal e tal coisa, ou fazer tal coisa por mim. Você conhece alguém, ou você se encaixa nesse perfil de utilitarista? Você é uma pessoa puramente pragmática. Eu só preciso de Deus para resolver as minhas broncas. Passou a bronca, tchau. Eu estou orando mais, eu estou mais fervoroso nesses dias, não é? Mas quando passarem as eleições, tchau. Existem os utilitaristas, estão no meio dos crentes, até em casas de oração, onde há um número de crentes fiéis. Nós precisamos nos avaliar. Pessoas que usam outras, e óbvio, aplicado aqui ao nosso Pai Celeste, usam Deus como um trampolim, para alcançar níveis mais altos. Só isso. Isso é teologia da prosperidade ou não? Uma teologia demoníaca, não é verdade? E alguns utilizam Deus hoje para o que alguns teóricos chamam de teologia da prosperidade emocional ou afetiva. Você não quer dinheiro, você só quer ser feliz, só quer sorrir o tempo inteiro. Esses são os utilitaristas. E os imediatistas, meu irmão? São aqueles que não conseguem esperar. São aqueles que não sabem passar pelo deserto. Você lembra de alguma história assim? Na minha vida, na vida dos irmãos, mas e na vida do povo de Deus, na história do povo de Deus, você lembra de alguma história assim? O deserto já nos lembra, não é? A palavra deserto já nos leva à história do povo, à história do Israel do Senhor. Quando nós vemos um povo clamando por libertação, não é? Nos livre, nos livre, nos livre do primeiro cativeiro que vivemos, o cativeiro egípcio. O Senhor os libertou, mas o povo vivia reclamando e murmurando, e está ruim demais, Senhor, está ruim, resolve isso, resolve aquilo, e aquilo ali, e acolá. São os imediatistas. Mas o Senhor ainda resolvia para eles, como um pai que cuida, não é? Deu maná, deu carne para eles se alimentarem. E o propósito de Deus era que eles se acalmassem e esperassem mesmo, né? Porque Deus deu até um momento para eles no dia. Tal momento no dia, vocês vão se alimentar disso. No outro tal momento, será disso daqui. Não guardem, esperem. Não é o que Deus faz com a gente? Foi mencionado hoje à noite, e foi lida essa síntese preciosa de Jesus, da lei. Meus amados, a lei é uma maravilha do Senhor. Quem não ama a lei de Deus, boa gente não é. Boa pessoa não é. Porque a lei ela traz refrigério para a alma.
ela traz o consolo para a vida do crente. Se você está atormentado e você é ansioso, como você vai lutar contra a ansiedade, contra essa tormenta na sua mente e na sua alma, com esse aperto no coração? Vai para a lei do Senhor, meu irmão. E a lei insta você, a lei incita você a dobrar os joelhos, se humilhar e orar. A lei quebra as pernas de qualquer utilitarista e imediatista. Você deve se submeter ao amor do Pai Celestial, revelado através da lei. Esse é um problemão que nós encontramos. Agora, qual a raiz desse problema? É terapêutica? E aqui eu não vou entrar em nenhum discurso contra ou a favor, mas eu vou na raiz do problema, que eu creio que os irmãos vão concordar. A raiz do problema é o pecado, queridos. A raiz do problema é o pecado que está no coração do homem. Porque o homem se preocupa exclusivamente consigo, senão por pecado. Não é o que o Senhor ensina, dando testemunho, citado pelo apóstolo Paulo em Filipenses 2, a partir do versículo 5. Como já foi mencionado aqui na liturgia também, ele se humilhou, tomou forma de homem. Por quê? Para resolver um problema, vamos colocar essa palavra, vamos expressar assim, dele, um problema nosso. Foi por amor, mas às vezes a expressão amor enfraquece muito o motivo pelo qual o Senhor se entregou na cruz. Não é verdade, queridos? Meus amados irmãos, louvado seja o Senhor, porque Ele se esvaziou para resolver esse grande problema que existe nas nossas vidas. Mas ao mesmo tempo que observamos no texto, através da ótica do texto, e encontramos esse problema na igreja, talvez, na casa, na vida de alguns irmãos aqui, nós nos deparamos com esta grande verdade, que não há como esconder essa grande verdade nas linhas do texto: a graça de Deus. E o que é a graça de Deus, senão a manifestação exclusiva dEle? Como diz um pastor amigo meu, para a salvação ou para a intervenção de Deus, nós não podemos contribuir nem com 5 centavos. É porque é a moeda menor que existe hoje. Mas nós não podemos contribuir com nada, queridos, se o Senhor não agir e não fizer algo. Para onde nós vamos? Isso é graça pura do Senhor. Jesus repete nesse texto, nesse nosso recorte aqui, uma expressão que ele utiliza antes, versículos antes, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, não é? A oração dominical. É o Pai Nosso, é o nosso Pai. Por isso no versículo 11, parte B, Jesus usa a expressão o vosso Pai que está nos céus, para lembrar da oração que ele ensinou, e para lembrar de todo o cuidado que o Pai tem conosco, os filhos. Irmãos, eu não vou entrar aqui em quem é filho e quem não é filho, porque nós sabemos, como eu já mencionei aqui minutos atrás, que nem todos são filhos. Por isso eu me preocupo em falar para aqueles que são, porque muitas vezes existem, assim como na mesa do Senhor existiu ali, existe um Judas aqui e acolá, não é verdade? E cuidado, se avalie. Nós precisamos nos reavaliar sempre. Sou filho? Sou. Então eu me preocupo com o que o meu pai está fazendo, o meu pai que está no céu. Crianças,
Eu não estou falando do papai de vocês que está do lado de vocês aí. Eu estou falando daquele pai que cuida muito melhor de vocês, e disciplina muito melhor vocês, e ensina muito melhor, e ama muito melhor do que o pai de vocês, que ama minha filha muito melhor do que eu. Mas que nós, pais, devemos aprender com ele, não é verdade? A manifestar essa graça e cuidado também. Louvado seja o Senhor, porque o nosso Pai, preocupado com essa barreira que nos separava dele, resolveu isso. Eu vou me reaproximar dos meus filhos. Como eu vou fazer? Eu vou pegar o meu primogênito e vou entregar em favor desses menorzinhos aqui. Ele poupou Jesus? O Cristo? O primogênito? Não. Me diga se isso não é graça. Existe algum outro nome para isso? Se existir algum nome que romantize demais, vai diminuir o valor. É graça. Ele fez porque quis. Nos amou dessa forma. Me diga então se existe um pai melhor do que esse. Me diga então se você chegar à porta do seu pai, o nosso Senhor, bater no seu escritório: Senhor, escuta o meu clamor, estou suplicando por isso, por esta causa, Senhor, meu coração está contrito, Senhor, não, o meu coração está atarentado igual Marta, preocupado com tanta coisa, eu estou com a mão cheia de atividades, eu estou para ficar perdido, Senhor, me socorre, me ajuda a organizar isso daqui. Você acha que o Pai eterno não vai ouvir o clamor de um filho com o coração quebrantado, com o coração contrito? Certamente vai. Por quê? É porque eu estou dizendo para você, bom, eu não sou apóstolo algum, né? Como esses daí de fora. Eu sirvo a Deus que o próprio Cristo declara nas Escrituras que se nós nos aproximarmos dele, batermos, ele vai nos ouvir e vai responder. A questão é como você abraça essa graça de Deus, e esse escutar de Deus, essa atenção do vosso Pai. Como você desfruta disso? Você já parou para pensar? Você se aproxima do Pai somente quando você está interessado em alguma promoção? Está interessado em conseguir algum presente? Ou você se aproxima do Pai quando você está frio espiritualmente também? E você precisa orar. Você precisa dessa prática espiritual, desse exercício, a oração. Algo que o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, fazia com esmero. E como muitas vezes nós falhamos nisso, não é verdade, irmãos? Você consegue se autoavaliar e saber como você abraça e desfruta dessa graça maravilhosa através da oração? Aqui, de fato, nós podemos utilizar a expressão intimidade, diferente do que algumas pessoas utilizam por aí, como se intimidade com Deus fosse só você orar 5 minutinhos, chorar e falar, aquele irmão tem intimidade com Deus. Isso é algo muito pessoal, e a palavra íntima já descreve isso, é algo seu com o Pai. De fato, Ele é nosso Pai, nós somos a comunidade dos eleitos do Senhor. Mas você, no seu lar, lá no seu quartinho escondido, você desfruta dessa proximidade com o Pai? Meus queridos, Jesus observa no texto o seguinte, no versículo 11, parte A. Ele afirma que se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos,
Imagina o vosso Pai que está nos céus, não é? Imagine se você, com 2 filhos, não é? Eu tenho 2 filhas. Imagine se você com 2 filhos, para o mais novo sobreviver, você tem que sacrificar, ou seja, matar o filho mais velho. Colocando-se nessa configuração, você trocaria um pelo outro? Essa decisão é difícil ou não? Você já parou para pensar assim? Então, nós precisamos lembrar do último tópico, então, da pregação. O Evangelho. Um problema, a graça de Deus, Deus manifestando-se, então, no meio do povo, resolvendo isso, e o Evangelho, o texto apontando para o próprio Cristo. O vosso Pai, que está nos céus, não poupou o seu primogênito, Jesus, em favor dos filhos mais novos, que foram adotados por quem? E por causa de quem, na realidade? Por causa do próprio Jesus. Por isso o apóstolo Paulo afirma em Romanos 8,15, que nós podemos chamá-lo de Abba. Algumas igrejas, de worship, algumas igrejas de adoração extravagante, eles gostam de usar essa palavra Abba, para dizer que sim, eu tenho agora intimidade com o meu Pai Celeste, eu falo Abba, então eu tenho intimidade. Você pode falar qualquer coisa e não tem proximidade nenhuma com o Pai. O apóstolo Paulo usa essa expressão para reforçar agora a liberdade que temos. A mesma expressão que Jesus usa no Sermão da Montanha. Aqui no texto que nós lemos. O vosso Pai que está nos céus. É Ele esse Pai. Era algo comum na cultura judaica, onde uma criança chamaria o pai de Abba. Não é uma palavra miraculosa, irmãos. Não é. Mas o apóstolo Paulo fala agora que nós temos essa proximidade, essa conexão, mas por causa de quem? De Cristo. Eis aí a boa notícia, a maravilhosa notícia. Mas para essa maravilhosa notícia chegar até nós e nos alegrar, o filho mais velho não foi poupado. Ele não foi poupado. Ele fez isso para nós, filhos adotivos. Ele fez isso para que nós possamos receber então essas bênçãos que estão reservadas para nós, mas que muitas vezes nós não desfrutamos delas. O consolo em meio à tribulação, o socorro em meio ao deserto. Nós precisamos parar e pensar. Mas o que isso tudo tem a ver com continuar orando? Tem tudo a ver. Tudo a ver com continuar orando. Quando você ora, você sabe a quem você está se dirigindo? Você sabe a quem você está se dirigindo? Isso é importante. Você veste a melhor roupa para orar. E você está certo em honrar o Senhor. Não tem problema algum. Mas como o seu coração está vestido? Como a sua alma está diante dEle? Como a sua alma está diante daquele que é o nosso Pai? Você sabe o que você está buscando quando você vai até o Pai? Você para pensar. O que você busca quando você vai até o nosso Pai? Você sabe a porta de quem você está batendo? Ou essas perguntas trazem confusão à sua mente? Talvez, se elas trazem confusão à sua mente, seja porque você não está tão próximo do Pai assim. E precisa estar. Concluindo então.
Jesus lembra aos discípulos aqui quem é o Pai. Por isso ele incita os discípulos a continuarem orando. Não é verdade? Continuem orando. Quem é o Pai? Continuem orando. Vocês sabem quem é o Pai, então continuem orando. Ora, Senhor, traga mais vidas, traga mais pessoas para a congregação. Continuem orando. Senhor, me torne um homem e uma mulher mais piedosa, um pai melhor, uma mãe melhor. Continue orando. Meu irmão, mas eu leio a Escritura. Tem que ser os dois. Eu não estou nem falando ler a Bíblia e fazer oração, porque já é algo implícito, já é algo que quando você conversa com um crente, ele tem que entender isso. Precisa ler a Escritura, ele precisa ouvir o Senhor, e precisa estar aos seus pés. Se você fala com um crente, e ele não tem prazer na palavra, em ouvir a voz de Deus, a palavra, a Escritura, e se deleitar na sua presença, confessando seus pecados, apresentando suas causas, meu irmão, que tipo de crente é esse? Que não tem prazer nessas duas fundamentais práticas espirituais. Alguém já disse que somente quem já conhece a Deus pode buscá-lo. Como poderia alguém buscar o que desconhece? Como poderia achá-lo se nem sabe o que busca? Você já parou para pensar nisso? Você sabe então quem é o Deus que você serve? Você conhece de fato o Pai? Você continuará orando mesmo por aqueles que você não tem simpatia, quando lembrar quem é o Pai? Você continuará orando? Você não tem simpatia por tal ou tal pessoa, você não tem tanta intimidade, não é? Proximidade com tal irmão ou outro, você teve alguma confusão, algum problema, algum desentendimento? Não, eu não oro nem para que ele seja julgado, nem para que ele seja abençoado, eu só execro o irmão ali, querido. Esse é o Evangelho. Isso é ser um discípulo de Jesus, o Cristo. Você continua orando porque você sabe quem é o Pai. Assim como o filho mais novo, em Lucas 15, versículo 11. A parábola que começa a partir do versículo 11. Que não é a parábola sobre o filho mais novo, na realidade. É a parábola sobre o Pai. E o filho volta para o Pai porque sabe que o Pai é misericordioso. Nós temos hoje de manhã, depois de um tempo tão maravilhoso, entoando salmos ao Senhor, orando, confessando pecados, logo mais tendo um tempo de comunhão, interação entre os irmãos. Nós temos a chance de nos reaproximarmos dEle. Isso é pura graça. Por causa do nosso irmão mais velho, Jesus. O que você vai fazer? Amém? Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti. Confessamos os nossos pecados na liturgia e nos apresentamos agora diante do Senhor, novamente em oração. Se há alguém aqui, se algum irmão necessita se reaproximar de Ti, ó Santo Pai, que assim este o faça.
abraçando a tua graça nessa reaproximação. E eu peço ao Senhor, peço em comunhão com os irmãos aqui, em conjunto com os irmãos em oração, que o Senhor reavive os nossos corações, nos trazendo um fervor em oração, nos tornando homens e mulheres, servos mais piedosos, mais dedicados em oração, intercedendo uns pelos outros, orando pelas nossas próprias vidas. Por favor, Senhor, que seja feita dessa forma, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nos coloquemos de pé. Louvemos mais uma vez ao Senhor. Cântico do Salmo 91.
Oremos mais uma vez ao Senhor. Deus bendito e santo, te rendemos ações de graças por este dia, Senhor, por esta manhã em tua presença. Porque certamente, ó Deus bendito, tu és aquele que nos livra de todo mal, aquele que não permite que nenhuma praga chegue à nossa tenda, mas que dá ordem aos teus santos anjos para nos guardar, Senhor. Tu mesmo nos coloca debaixo de tuas asas, para fazer dos teus átrios lugar seguro para que possamos habitar, e em ti nos deleitarmos de alegria com o teu amor e com a tua graça, Senhor. Agora, ó Deus bendito, abençoa-nos no decorrer deste dia, nos abençoa também com a escola bíblica e que tudo que fizermos hoje, Senhor, seja para o louvor da tua glória. Derrama sobre nós as ricas bênçãos do teu pacto e nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador bendito, te oramos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todo o povo de Deus, hoje e para